Senhora Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Doutor Muniz da Maia. Peço desculpa, mas se puder puxar o Sr. Doutor, não fixei o nome. Mas, Dr. Ricardo Afonso. Sr. Doutor Ricardo Afonso. Muito boa tarde. Ouvi-o com muita atenção e não consegui deixar de dar aqui alguns saltos. Mas a minha primeira pergunta é: de que é que o Sr. Doutor, o que é que o Sr. Doutor faz? Qual é a sua profissão? Qual é a função que exerce neste momento? Neste momento tenho as funções de administrador. Administrador em quê? Eu peço-lhe que não dê respostas desse género, senão vamos estar aqui num ping-pong. O senhor diz administrador, eu pergunto-lhe de quê? Tá bem, que administrador de quê e quanto é que ofere por essa administração? Administradores de algumas das sociedades da família, que neste momento não são basicamente poucas operacionais. Quais são as sociedades? Neste momento sou administrador da Imomag, da ISER, SGPS, que agora tem outro nome, era da Total Parte, mas já não sou mais pela insolvência dela. Não quero acreditar que o Sr. Doutor não saiba o nome das empresas que administra. Eu julgo que sou, e sou gerente de uma outra sociedade em rede da Sogema, sim, da Sogema também. Muito bem. Quanto é que ofere dessas sociedades? Só ao firo de uma sociedade, 3.000 e poucos euros, julgo eu. Sr. Doutor, que património tem em seu nome pessoal? Em meu nome pessoal não tenho património nenhum especial. Talvez um carro que está em leasing. Tu tem um carro que nem sequer está em seu nome, está em leasing, deve um carro ao banco. Há bocado, quando no início referiu que devia sensivelmente 550 mil euros ao novo banco. Milhões. Destes milhões, quanto é que o Sr. Doutor se obrigou pessoalmente? Eu, pessoalmente, não tive avais. O senhor, há bocado já referiu, nunca lhe foi pedido nenhum aval. Senhora Deputada, eu que me recorde, avais pessoais nunca me foram pedidos pela parte da estrutura Novo Banco. Uma vez foi pessoalmente executado? Peço desculpa? Alguma vez foi pessoalmente executado? Executaram-lhe algum aval pessoal ou alguma fiança que tenha prestado? Até o momento, não. Quanto é que, pessoalmente, o senhor deve? Quanto é que eu, pessoalmente, devo? As dívidas pessoais que o senhor tem? As minhas pessoais? Quais são as suas obrigações pessoais? Dois leasings de um carro e o meu cartão de crédito. Não, tenho um aval numa outra... Um aval que foi dado ao BCP. Para pagar a garantia de first demand que o BCP teve que pagar as ações, a dívida ao USB? Não. Outra dívida que tem ao BCP, então? Um aval sobre um valor de uma outra dívida de uma outra sociedade. O senhor esteve sempre nesta situação, o senhor doutor esteve sempre nesta situação de penúria patrimonial pessoal? Nunca teve património em seu nome? Tirando as participações societárias. E que aconteceram às participações societárias? A participação societária que nós temos é na Sogema Investment. O senhor diz nós, refere-se a quem?
Eu pessoalmente e a família. Essa família é um termo muito vasto, parece que estamos a falar isto aqui num capo di tutti capi, não é? Quando se refere... Está a falar de ações? Pessoalmente tenho ações da Sogema Investment e ações, pessoalmente, julgo que não tinha, talvez da Euroiser, julgo que não tinha nenhuma, da Clone, que é uma empresa de laboratórios que talvez tivesse... Não, da Clone não tenho. Acho que basicamente era da Euroiser. Alguma em nome pessoal. Sr. Doutor, as pessoas que foram ao aumento do capital social funcionaram como suas testas de ferro? Não. Estão a funcionar como testas de ferro da família Muniz da Maia para adquirir por trás a salvaguarda do património que, por aquilo que aparentemente nos é dado ver e pelo acervo da documentação que foi junto a esta comissão, restam poucas dúvidas que foi devidamente acautelado o seu destino? Não são testas de ferro. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? O Dr. Ricardo Sarga, o Dr. Pedro Teixeira de Melo. Qual é a relação pessoal que o Sr. Doutor tem com eles? Conhecido. Porquê é que os deixou entrar no capital social de uma sociedade familiar? Porque não tivemos alternativa, porque senão as empresas iam abaixo e a única forma era de desenvolver, porque as empresas tinham diversas obrigações. Qual foi o problema que teve no Brasil para ser mandado expedir um mandado de captura? Prende-se com alguma alienação de património? Não. Não sei se, enfim... Acho que... A situação do Brasil é muito simples de explicar. Era para ser feito um laboratório de investigação e desenvolvimento biovegetal, ligado a toda a atividade florestal que se tinha. Foi-se convidado por vários Estados para ir ser implementado. Deram um pequeno apoio para implementar o laboratório. Depois houve uma delação premiada e daí ter aparecido as notícias que apareceram, mas nunca fui notificado, nunca fui, enfim, ainda hoje pouco sei o porquê da situação, mas que efetivamente desde o dia que apareceu a situação, que foi dia 30 de maio, que eu julgo que também já terei transmitido aqui, no dia 15 de junho, os advogados que tive que arranjar para a situação no Brasil entraram em contacto com o tribunal, com o juiz, enfim, com as diversas pessoas, deram o meu paradeiro e, portanto, ainda hoje estou para perceber porque é que, na realidade, me apareceu a situação da Interpol, porque não existia fuga nenhuma, nem existia nada. Muito bem. Há bocado o Sr. Doutor referiu que havia uma opção de compra relativamente às empresas que tinha vendido. No Brasil, eu pergunto que contrato de opção de compra foi esse? Já perguntei se foi uma venda à retro. Qual é a sua opção de compra por parte da família Muniz da Maia? Não é uma operação reto, foi uma operação de venda em que posteriormente ficou um direito de opção de recompra durante um período de tempo, 5 anos. E
uma opção de compra por 25 anos. Qual é o valor que foi dado para retroagir a tempo? Qual é o valor que está no contrato? Qual é o valor que está no contrato? O valor que está no contrato, eu não me recordo bem dos valores, em reais. Não me lembro exatamente qual é que é o valor concretamente. Sei que vendemos na altura por 60 milhões de reais, mas metade deles não foram pagos. E a opção de compra, de recompra, é por quanto? A opção de recompra, não me recordo pessoalmente sobre esse valor. Não se recorda? Não tenho de cabeça, porque é por mais, é por menos, qual é o montante? Eu posso lhe enviar os contratos, não tenho... Muito obrigado. Requeiro, sim senhor, aqui os envio para aqui esses contratos. Qual é o controlo... Sobre esse assunto, se me der licença, Sra. Deputada, o que eu lhe posso dizer é que já me estão a pedir 15 milhões de euros por recompra dessas coisas, dessa coisa, mas no contrato não sei quanto é que é de todo. Então, Sr. Doutor, explique-nos lá. O senhor vendeu, a família vendeu, e porquê a necessidade de fazer um contrato com opção de venda? Nós sabemos que isto são as chamadas engenharias jurídicas que se faz quando se quer pôr o património salvaguardado. Em bom português, quando se quer pôr o património ao fresco, faz-se este tipo de coisas para depois se salvaguardar. É como as procurações irrevogáveis, como todos esses instrumentos jurídicos que nós tão bem conhecemos. Pergunto o que é que esteve por trás do contrato de recompra de um ativo que objetivamente alienou. Por causa da situação do Brasil, por causa da situação que foi criada e que apareceu no Brasil, no sentido das empresas poderem continuar e seguirem a sua viagem. E, havendo possibilidade, mais tarde, se corresse tudo bem, recomprar. Porque é que não as manteve em seu nome, em nome da família? Porque no Brasil, em função do que aconteceu no Brasil, as empresas não tinham acesso a nada. E foi vendido para poderem continuar 1.200 pessoas a trabalhar, ou 1.100 pessoas a trabalhar lá, uma atividade relativamente grande lá, e, portanto, se não fosse vendida, os bancos e digamos, do resto, não era possível manter a operação daquilo. Ou seja, vendeu no Brasil para fugir aos credores, porque não houve a situação do Brasil, não houve nenhum confisco. Não tem a ver com credores, tem a ver com a própria máquina de funcionamento e a operacionalidade das empresas. Porque elas basicamente eram exportadoras e os bancos aí fecharam as portas a toda essa situação. E, portanto, foi vendida e depois, pronto, ou isso seria exercido uma... Portanto, o senhor segurou-se com a possibilidade de, dentro de 5 anos, poder outra vez passar as empresas para o nome da família. Muito bem, estou esclarecida. Pergunto-lhe, relativamente ao incidente de qualificação da insolvência, nós sabemos que os processos de insolvência são processos de jurisdição de direito comercial, não estão em segredo de justiça, portanto, o advogado que o acompanha, ou o advogado constituído nesses autos, tem acesso a tudo. Qual é o motivo, quais são os fundamentos alegados para qualificar o incidente como insolvência dolosa? Não foram notificados. Por isso, simplesmente não foram notificados. Posso facultar o acesso ao sítio público. Tivemos conhecimento pela imprensa, mas não temos no processo nenhuma citação. O Sr. Bernardo Muniz da Maia não foi citado. Eu julgo que foi aberto, pode ter sido aberto o incidente de qualificação, eventualmente para a prestação do parecer da Sra. Administradora de Insolvência, e só na sequência desse procedimento é que o Sr. Bernardo Muniz da Maia ou os potenciais afetados, indicados como afetados, serão notificados. Qual foi a data da declaração de insolvência? 10 de julho, acredito, não, por volta dessa altura. De 2020? 2020. Quem escolheu a Sra. Administradora de Insolvência? Não tenho conhecimento. Foi aleatório, foi enviado para o Tribunal.
A insolvência foi requerida... Peço desculpa, se vai responder, pedia que falasse ao microfone, só para ficar registado. É só por isso. Não vale a pena, pelo amor de Deus, não vale a pena, deixa estar. A administradora de insolvência foi nomeada aleatoriamente pelo Tribunal, aliás, o requerimento de insolvência foi feito pelo novo banco. A Total Parte não teve nenhuma intervenção nisso. Muito bem. Senhor Doutor, há bocado quando lhe perguntei sobre o património que tem, pergunto-lhe também se quando referiu a situação se referia também ao património que tem no estrangeiro. Pergunto-lhe em concreto se tem património no estrangeiro, contas bancárias, em offshores ou quaisquer participações sociais em nome de outras pessoas, em nome de terceiros. Não tenho nada em nome de terceiros. Existe alguma pequena conta lá fora que está arrestada pela Justiça Brasileira, Muito bem. Onde é que é essa conta? na Suíça. Tem algum património por interposta pessoa em nome de familiares, filhos? Não. Não. Qual é o seu estado civil? Divorciado. Divorciado. Mas vive com a sua mulher, que consigo corre nos ralis. Não, já está muito atrasada nisso. Peço desculpa, Sra. Deputada. Tem algum património em nome de qualquer pessoa com quem viva? Não. Muito bem. Peço que conclua, Sr. Deputado. Sim, muito bem. Uma última questão que fiquei com curiosidade. Do empréstimo, dos vários empréstimos que lhe foram sendo concedidos, os mútuos por parte do BES, em que houve períodos em que teve carência de capital, outra carência de juros, eu pergunto-lhe que taxas, e mesmo nas reestruturações, que taxas de juros lhe foram sendo aplicadas e se foi aplicado algum spread, e qual a taxa de spread? Desde o princípio, retroagindo, a exposição do Grupo Muniz da Maia ao BES vem de 2002 com 15 milhões, depois aumenta substancialmente em 2007 com aquela compra, no âmbito da compra das ações do BCP, e eu pergunto que taxas de juro lhe foram aplicadas. Já sabemos que não lhe foram pedidas nenhumas garantias, não obstante, e agora pergunto, nessa data tinha algum património pessoal, algum imobiliário, alguma coisa, ou só participações sociais em seu nome? Em que data? Peço desculpa, Sra. Deputada. Desde 2002, 2007, data dos empréstimos que foi contraindo, no BCP, no BES, pelos vários bancos onde foi pedindo dinheiro. Não tinha património Nunca teve património pessoal? pessoal. Extraordinário. Dentro de sociedades, há algumas, sim. Muito bem. Quais eram as taxas de juro com que os bancos lhe emprestavam dinheiro? Os spreads que lhe foram aplicados? Sr. Deputado, muito obrigado, mas não lhe consigo me recordar dos spreads todos, mas eram normalmente os spreads de mercado e as taxas de mercado. Muito bem. Peço que conclua o seu raciocínio. Vou concluir. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só há bocado também fiquei com uma dúvida, porque referiu que a família Espírito Santo, a título de, enfim, quase de cortesia, tinha o hábito de convidar administradores, quase a título honorífico, para fazer parte do Conselho de Administração da ESI. Eu tenho aqui a composição do Conselho, e fora da família, além do senhor, estavam os Mosqueiras do Amaral, Mário e Pedro, e Rui Patrício, Aníbal de Oliveira e o Patrick Monteiro de Barros. Quais eram? Entende que tudo isto estava a título de cortesia e era essa a influência que tinha da ESI? Que influência é que tinha na ESI e que influência é que o facto de ter feito parte deste Conselho de Administração
contribuiu para que lhe tivessem sido concedidos os créditos da forma que o foram. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, e concluí. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse, enfim, não sei se esse conselho está-me a falar da ESI, da Espírito Santo International. Isso foi um conselho que reunia uma vez por ano, de uma forma relativamente informal, como já se transmitia aqui há pouco, e portanto não tem qualquer relação entre uma situação e a outra.